povo de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez você conosco na nossa programação. E aí, pastor, uma programação que venha abençoando todo o povo de Deus. Você que está aí na sua casa, meu muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Vai lá, chama toda a sua família para que você possa assistir essa nossa programação. Está aqui comigo nesta programação pastor Fabiano, pastor da Escudo da Fé, e ele também vai estar falando ao seu coração aqui. Nós estamos na véspera da eleição e também nós vamos abordar este assunto, né, do nosso voto, a conscientização de como nós devemos exercer a nossa cidadania também aqui na cidade de Bragança Paulista. Ô pastor Fabiano, obrigado pela sua presença aqui, que Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, pastor André, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo hoje aqui. E é um prazer estar novamente, sendo convidado pela segunda vez para estar falando um pouco sobre a palavra do Senhor, que tem que ser manifestada também na área política, que é muito importante nós termos essa consciência política hoje e falar sobre a política também dentro do povo cristão, porque a nossa vida está ligada à política. Nós vivemos num mundo regido através de leis feitas por políticos. Pessoas escolhem e decidem muitas coisas da nossa vida, nas escolas, na saúde, na administração do país, através da política. E o cristão é um cidadão. Nós não podemos esquecer que somos um cidadão com direitos, com deveres e escolhas. Não é verdade, pastor André? É verdade, é isso aí, pastor Fabiano. Você já ouviu, você de casa, os pastores conhecem bem, os ministros da palavra do Senhor Deus, no Salmo 133, 12, que diz lá, pastor Fabiano, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos que ter realmente hoje, principalmente hoje, às vésperas de uma eleição, esse versículo em nosso coração. Porque nós sabemos que o que eu tenho recebido de pessoas, o que você também aí, pastor, tem recebido pessoas na sua porta, batendo na sua igreja, pedindo o seu apoio, pedindo, não é verdade, o seu voto, e não é diferente nas nossas igrejas, não é diferente, acho que também na sua igreja, não é, pastor Fabiano? Pastor André, nos últimos dias nós temos vivido agora esse tempo da política para a escolha de prefeito, vereadores da nossa cidade aqui em Bragança, e nós vemos muitas coisas, muitas promessas, temos muito tipo de candidato, para escolhermos. A Bíblia me diz que certa vez o povo pediu a Deus um líder que viesse liderar. Porque naquela época, Deus ali, através dos seus profetas, sacerdotes, dava a direção ao povo. Mas o povo, olhando para as cidades vizinhas, eles queriam também um homem ali, que desse a direção, que ensinasse, que mostrasse o caminho e reinasse como rei. Deus vai e fala assim, então eu vou dar um rei. E dá o rei Saul. Passa-se o tempo e Deus resolve, através das atitudes de Saul, fazer uma troca. Vou tirar Saul e vou colocar Davi. E Davi tem um coração, olha o segredo, segundo o meu. O coração de Deus era diferente do coração de Saul. Saul, ele inverteu posições. Eu não vou votar mais para ninguém, não quero votar para ninguém, não confio mais em ninguém. Eu já me decepcionei. Já me decepcionei, não confio, não vou votar. É diferente quando nós escolhemos, como o povo escolheu Saul, escolheu errado, e agora Deus estava falando assim, eu vou escolher alguém, eu vou preparar alguém, eu vou ensinar alguém, eu vou pegar alguém com um coração que lidere segundo o meu coração. O pastor disse que nós temos que ter Deus como nosso governante, feliz a nação, né, pastor? E é assim que nós devemos escolher. Pastor, eu aprendi que cristão vota em cristão, crente vota em crente. Eu não ouvi, repita para mim, por favor. Cristão vota em cristão, crente vota em crente. Qualquer um, pastor? Não, claro que não. Na verdade, como você falou, nós temos, eu como cidadão, sendo pastor, à frente de uma igreja, eu tenho as minhas escolhas.
Eu tenho as minhas opiniões. Deus deixou dentro do homem, seja o homem, seja a mulher, né, o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher com quem você vai viver, com quem você vai casar, não é verdade? Aonde você vai trabalhar, quais são as suas amizades, você tem direito a escolher. E eu, pastor, particularmente, já escolhi o meu candidato, entendeu? O meu candidato já está definido. E realmente, eu sei que ele é um homem de Deus, é um homem íntegro, é um homem honesto, é um homem trabalhador, é um homem que visa o direito do menos favorecido, entendeu? Então, eu fiz essa escolha para a minha vida. O voto, pastor Fabiano, é um instrumento de transformação. Veja assim. Não pense, vou anular meu voto. Não, o nosso voto é um instrumento de transformação da nossa geração. Não, eu vou fazer, porque, não, meu voto não vai fazer a diferença. Ei, como não vai fazer a diferença? A eleição passada foram 21 votos que definiu, né, uma eleição majoritária para prefeito nessa cidade de Bragança Paulista. E como você fala para mim que o seu voto não faz a diferença? O nosso voto transforma, o nosso voto faz a diferença. E você que está aí me ouvindo, nós temos direito de votar sim, de escolher. Agora, veja bem quem você está escolhendo para ser o seu legislador e também estar lá no executivo, porque eles vão transformar a sua vida para o bem e para o mal. Não é, pastor Fabiano? Pastor André, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor está feliz hoje com o governo de Bragança Paulista? Na verdade, eu falo por mim, mas também falo pela população, falo pelo meu ministério. Nós temos 4 igrejas em Bragança Paulista e, graças a Deus, o Senhor Deus, Ele que é o nosso amparo, Ele é o nosso auxílio, porque nós nunca esperamos pelo governo, não é verdade? É claro que se o governo, ele governa, faz um governo bem, né, governa para o povo, e nós também somos abençoados, entendeu? Só que eu creio que nem todos, né, é uma grande maioria que está descontente com a política, com o governo da nossa cidade, pastor Fabiano. Pastor André, nós temos a possibilidade de fazer escolhas hoje que vai refletir na nossa vida nos próximos 4 anos. Deuteronômio 28 fala isso, né? O Senhor coloca escolhas, né? Escolher o bem ou o mal, a morte ou a vida. O Senhor deixa essas escolhas a nós, e é um momento de escolha. Você que está nos ouvindo, peça ao seu pastor uma direção, fale com ele, pastor, eu quero votar correto, o Senhor me instrua a ter um voto consciente, um voto que possa melhorar a nossa vida. Não é verdade, pastor André? É verdade. Pastor Fabiano, já no próximo bloco nós vamos ver. O candidato quer me ajudar, o candidato quer me favorecer. Eu devo votar nele? Sim ou não? E aí, pastor, rapidinho, já nós voltamos. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Estamos de volta na nossa programação. E aí, pastor, né, a véspera da eleição, e eu quero conscientizar você que está em casa, os pastores aqui também que está nos ouvindo, o pastor Fabiano está comigo aqui na bancada, e realmente a pergunta, né, no bloco passado, para você, pastor Fabiano, e aí o candidato que me favorece, o candidato que me ajuda, eu estou precisando de cesta básica, eu estou precisando lá, o meu dente, a minha dentadura, não é verdade? Não tem isso daí? Estou precisando de um bloco lá para fazer o puxadinho em casa. Eu devo votar nesse candidato? Ele realmente vai me favorecer ou ele está me comprando o meu voto? Pastor, o pastor ainda foi bem leve, porque tem churrascada, tem cervejada, tem muita coisa.
sendo oferecida por troca de voto. Analise assim e pense assim comigo. Você elege alguém que está querendo te comprar para o interesse dele. Como que ele vai ser lá dentro na hora que ele estiver lá? Como esse candidato pode te representar? Eu quero alguém que favoreça a mim. Será que ele não vai ser favorecido também? Fica essa pergunta. Infelizmente, pastora, a crise que vivemos hoje no país, não só Bragança, e a quantidade de pessoas desempregadas, sem medicamento, num momento, ela até aceita. Mas sabe o que eu tenho ouvido nos últimos dias aqui em Bragança? As pessoas até recebem, pastor, mas não são mais bobas. Ela sabe que esse candidato que deu uma cesta básica, que foi lá e deu a dentadura, esse candidato que deu R$50, R$150 para colar um adesivo no seu carro, ela fala assim, eu não vou votar nele. Ela recebe sim, achando que o candidato está esperando em troca o voto. Ela fala assim, eu não vou votar porque ele não merece. Eu preciso sim de uma cesta básica, estou pedindo ajuda, ele está me favorecendo, mas vou votar em outro. É isso que tem acontecido, eu tenho ouvido muito em Bragança. As pessoas não são mais, eu vou usar até um termo, bobas políticas. Elas estão criando uma consciência política, elas estão hoje conseguindo ver realmente que faz diferença um bom vereador, um bom prefeito na cidade para a sua vida aqui, porque hoje está faltando medicamento, hoje está faltando educação. Hoje eu conversei com uma professora, não tinha sulfite na escola, não tinha papel higiênico, não tinha merenda, pastor. E eles têm que fazer vaquinha ainda para comprar um pó de café, não é verdade? Para estar ali, eles auxiliando o governo, o estado, o município. Isso daí realmente reflete nos dias de hoje a economia do país. Nós sabemos disso. Só que você, pastor, que está aí nos assistindo, né, não venda o seu voto. Você, telespectador, não venda o seu voto, não. Entendeu? Porque nós temos que fazer a diferença. Nós somos a luz do mundo, né? O Senhor Jesus nos chamou para fazer a diferença aonde nós estivermos. E o nosso voto é importante, é um instrumento transformador da nossa sociedade. Tanto é que nós sabemos que não se fazem mais políticos como antigamente, né? Realmente de verdade, que são vocacionados. Tanto, você sabe disso, pastor, tanto na área da política e também na área do ministério, não é mais vocação. As pessoas não são chamadas mais por Deus para estar exercendo, né, esse ministério. São cabides de emprego, sim ou não? Não é verdade? Eles querem aumentar o lucro, eles querem aumentar o ganho dele. E por isso que está como está hoje, pastor Fabiano, a nossa sociedade. Olha, é triste de realmente ver, né, as pessoas assim, trabalhando dessa forma. O objetivo dele jamais será o seu objetivo. O objetivo de governantes que fazem isso, ele jamais vai assistir você quando realmente você precisar dele. Quantas vezes você bateu lá, seja na Câmara Municipal, seja lá na Prefeitura, e você recebeu um não. Eu vou ver o que eu posso fazer. E só fica nesta palavra, não é verdade? O nosso auxílio, a nossa ajuda vem do Senhor Jesus. E nesse programa, olha só, querido, faça realmente. Eu estou convocando toda a igreja do Senhor Jesus aqui nesta cidade, pastor Fabiano também, da Igreja Escudo da Fé, a Igreja Tabernáculo, né? Todas as nossas igrejas, para nós estarmos em oração nesses últimos dias agora, não é verdade? Porque a Bíblia diz que toda autoridade é posta por Deus, entendeu? E eu tenho que crer nisso, que aquele que estiver lá foi Deus quem colocou para governar sobre a nossa cidade. Não é sobre a igreja, não é sobre os crentes, não, é sobre todos, como o pastor Fábio. O pastor Fábio deu uma ilustração muito boa. A chuva não cai só sobre a horta do crente, não. Quando Deus manda a chuva, manda sobre toda a cidade. Então, olha, veja bem em quem você vai votar. Daqui a pouquinho,
nós voltamos para terminar mais um bloco. Fica ligadinho aí, em nome de Jesus. Já já nós voltamos, daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Voltamos à nossa programação. E aí, pastor, olha, que Deus Ele possa nos abençoar, que Deus possa estender a mão sobre a nossa cidade, a nossa querida Bragança Paulista, toda a região bragantina, e nesses últimos dias agora, né, véspera da eleição, eu creio que Deus, Ele olha com carinho pela nossa cidade, não é verdade, pastor Fabiano? E eu creio que realmente nós, o povo evangélico, nós temos que fazer a diferença nessa cidade, através do nosso voto. Pastor que está me ouvindo, não se associe, né, a pessoas que você não conhece o caráter, não conhece a história, não conhece o passado da pessoa, você não sabe nem quem é a pessoa, muitas das vezes está te abraçando, está dando um tapinha nas suas costas, e amanhã ele está deixando você, né, deixando o povo, deixando o seu bairro. Tem pessoas que nem moram em Bragança Paulista, pastor Fabiano, né? E está pedindo voto aqui, né? Coloca lá uma residência dele lá, um endereço dele lá, mas nem mora em Bragança Paulista. Temos que tomar cuidado com essas pessoas. E aí, pastor Fabiano? Pastor, o senhor coloca a gente no estreito, né, pastor? Pastor, o que eu falo para os dias de hoje, as minhas referências são Bíblia. Eu creio na Bíblia, vivo a Bíblia, e Davi, antes de assumir o reinado, ele já tinha chamado, já tinha promessa, Deus já tinha derramado óleo, tinha ungido, mas ele estava onde? Ele estava no meio do povo. A Bíblia diz que ele ficou na caverna de Adulão com seus valentes, que ainda não eram valentes, mas eram as pessoas desprezadas, era uma classe da sociedade que foi jogada. E ele fez o quê? Ele acolheu, ele escutou, ele deu dignidade, e depois, quando ele foi aclamado rei, aí a coisa era diferente, porque ele sabia o que era viver, o que era dificuldade. Para você entender, pastor, Davi naquela época, ele sentiu vontade de um copo de água, vontade de tomar um copo de água fresco. As pessoas que estavam do lado, não tinha de onde tirar aquela água, elas passam no meio do perigo, no meio de outro exército para trazer um copo de água. Ele valoriza, ele vê lealdade, e quando ele chega no poder, ele honra o povo. Ele continua andando no meio do povo. Ele sai para buscar a arca, não pensando na vida dele. Quando ele sai para buscar a arca, ele quer a presença de Deus, ele rei agora, querendo a presença de Deus ali naquele local em Jerusalém. O vereador, o prefeito hoje, ele tem que ser um homem do povo, conhece a necessidade do povo, já viveu nas cavernas de Adulão, já sentiu vontade de coisas básicas, igual um copo de água, ele sabe o que é sentir, sabe o que é passar uma necessidade, ter a privação de água, e quando ele chega lá, pastor, ele fala assim, eu preciso ajudar esse povo, porque eu sei o que é viver isso, eu sei o que é passar uma dificuldade, precisar dos meus direitos e não ter, de ter uma educação, de ter ali um remédio, ter um médico à disposição e não tem como pagar, e ele tem o direito. Quando nós escolhemos as pessoas que têm que estar lá, tem que ser pessoas que estão no meio do nosso povo. E eu falo de novo, crente vota em crente, vote no povo de Deus. Nós temos que ter uma bancada evangélica, um povo cristão representando a gente lá, porque esses homens e mulheres de Deus lá dentro vai representar a gente aqui fora. Nós precisamos de pessoas com caráter cristão, pastor. O que o senhor acha disso? É verdade, é bem verdade isso daí. E eu estava agora analisando, pensando, pastor Fabiano, que, olha, mudou totalmente a política no Brasil, né? O modo de trabalhar, o modo de fazer a política, ele mudou totalmente. Olha, em 30 dias você não sabe qual é a necessidade do povo de Bragança Paulista.
Em 30 dias, o vereador que está aí às portas, batendo na porta, os candidatos a prefeito, agora todos nas ruas, nas praças, nas feiras, não é verdade? Né? Nos comícios aí, eles não conseguem compreender qual é a necessidade do povo. A gente só consegue visualizar e ver quando a gente está junto, pastor. Verdade. Quando a gente está do lado. E eu creio que, na verdade, todos nós queremos uma cidade melhor. Todos nós queremos uma Bragança melhor, né? A Câmara dos Vereadores. Tem pessoas ali, quantos anos ali fizeram. Hoje, eles não estão fazendo mais. Antigamente eles eram, né? Mas hoje já não são mais. Aqueles vereadores que chegavam ali, lutavam pelo povo, brigavam para passar leis que favorecesse a nossa população de Bragança. Eu estou falando como cidadão, nem como pastor, né? Porque antes de ser pastor, nós somos cidadãos aqui desta terra. Querido, em nome de Jesus, preste bem atenção naquele que você vai votar. Ore antes de você escolher o seu candidato. Aquela pessoa que o Espírito Santo colocar no seu coração, vai atrás, vote nele. Não é somente, pastor, como a gente vê. Não, na hora eu vejo quem eu vou votar. Na hora eu escolho. De repente bate um vento lá, ele olha o candidato que ele nunca viu na vida. É esse aqui, pega no chão o santinho dele e vai lá, votar nessa pessoa. E depois você está reclamando. Depois você está batendo na igreja. Porque você perdeu o seu emprego, porque você não tem saúde, porque você não tem isso, não tem aquilo. E nós, realmente, eu tenho que falar a verdade, temos que resolver o seu problema. O seu problema é que o governo resolve, o prefeito não resolve, o vereador não resolve, não é verdade? E ele vem para dentro da igreja. E graças a Deus que Deus levantou pastores, não é verdade? Nesta terra, nessa cidade, para receber essas pessoas, pastor Fabiano. Eu quero sim uma Bragança melhor. Eu quero sim, e oro por isso, que as pessoas tenham emprego, que as pessoas tenham saúde, que as pessoas tenham moradia. Deus se alegra na prosperidade dos seus santos, do povo. E aí, pastor Fabiano? Pastor, novamente falando, é tempo de mudança, é um tempo de renovo. Como a Bíblia diz, quando as coisas estavam mais difíceis, Deus falava, vou fazer tudo novo. As coisas velhas se passaram, é momento de fazer novo. Quando o templo foi destruído, o Senhor disse assim, farei um novo templo, e esse templo terá dupla honra. Será maior agora. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E nesse tempo que nós precisamos, é um tempo de esperança, de acreditar no novo, de que pode mudar, que pode ser melhor. E depende de quem? Depende de você? Depende de nós. Depende de nós. Depende de cada um fazer a diferença agora. O nosso voto hoje, pastor, a nossa escolha, eu não queria nem colocar a palavra voto, é escolha. O crente faz escolha todo dia de permanecer firme na presença de Deus e faz parte da escolha. Nós escolhemos um rei para reinar sobre a nossa vida, que é o nosso rei Jesus, mas temos que fazer as escolhas também agora, e essas escolhas têm que ser orada, como o pastor disse, tem que ser buscada em Deus. Pastor, eu não tenho direção. Procurar o seu líder e falar, olha, eu quero realmente ter uma consciência política, eu preciso, porque é tempo de renovo, é tempo de mudança, é tempo de nós acreditarmos. Pastor, eu escutei uma história esses dias, e eu vou ser bem breve, que o nosso tempo aqui é curto. Um jovenzinho, ele estava prestes a casar, estava noivo, e amava demais aquela mulher. E poucos dias antes do casamento, a moça falou, não quero mais casar, estou indo embora. Aí eu desisti do nosso casamento e foi. Ele ficou muito triste, ele chorou, a casa estava montada, tudo montado, buffet montado, tudo pronto. De repente, sabe o que ele fala? Ele fala assim, eu vou namorar de novo. As pessoas criticaram, falaram, olha, você passou uma decepção. Essa moça te enganou, essa moça ela te iludiu, ela deixou você perder seu dinheiro, você pagou tudo e ela foi embora. Fala assim, mas eu coloquei minha confiança, o problema não foi eu, foi ela.
E eu preciso confiar numa nova pessoa. E eu vou entregar meu coração para uma nova pessoa. Eu vou acreditar que eu posso ser feliz e realizado e conquistar os meus sonhos que eu sempre tive. Só que eu coloquei na pessoa errada. Hoje a política é assim. Às vezes nós confiamos num político, acreditamos num político e ele nos abandona. Faz sonhos e promessas e na hora que ele tem que fazer a parte dele, de ser fiel, né, como a noiva, ele vai embora. Só que nós temos que acreditar e dar o nosso coração, o nosso voto, a nossa escolha hoje para uma nova pessoa. É verdade, pastor Fabiano. E eu estava pensando aqui, aquelas pessoas que têm direito de escolha e chega na hora, se omitem, chega na hora, não é verdade? Não, vou colocar no branco, eu vou anular o meu voto. Depois você não tem direito de reclamar também. Depois você não tem direito de estar opinando, porque na hora que é para você fazer a diferença, você se escondeu, você se omitiu, querido. Em nome de Jesus, nós temos que fazer escolhas certas na nossa vida. Pastor Fabiano, e você, pastor que está me ouvindo, telespectador, quantas escolhas erradas nós temos feito no passado, ou hoje, que estão refletindo na minha vida, estão refletindo na sua vida. Essa escolha que você vai fazer é como se fosse o casamento aqui do pastor Fabiano, ele estava expressando, são 4 anos, querido. 4 anos, essa escolha que você vai fazer, vai refletir daqui 4 anos. E nós temos homens de Deus, nós temos mulheres de Deus, aleluia, que está realmente nesse pleito, e você deve escolher realmente aquela pessoa que Deus designou para abençoar a nossa cidade, abençoar a nossa população. Eu tenho direito de escolha, e eu já escolhi, e eu creio que o pastor Fabiano, já escolheu, pastor Fabiano? Mais que escolhido. E aí, pastor Fabiano, já escolheu realmente, já pensou, né? Já viu, já analisou as propostas desse candidato? Pastor, está mais que escolhido, porque fora a escolha é conhecer o caráter. Fora a escolha é conhecer o passado. Fora a escolha que eu já fiz, eu sei em quem eu estou votando. Eu sei que onde mora em Bragança, viu, pastor? Não mora fora não, viu? Em outra cidade, não. Mora em Bragança. É gente da gente, está junto com a gente. A minha escolha não é só por lealdade, não é só por fidelidade, mas é escolha por caráter. Conheço o caráter da pessoa, sei quem é a pessoa e o meu voto vai nessa direção. Porque conheço a integridade, conheço a pessoa e sei do que pode e é capaz. Pastor, esses dias eu estava falando com uma pessoa e a pessoa falou que ia votar num conhecido. Eu falei, você acha que essa pessoa vai chegar lá pela quantidade de votos? A pessoa falou, não. Eu falei, então por que você vai votar? É a mesma coisa de você anular um voto. Você sabe que a pessoa não chegará, mas porque é queridinho, porque é amiguinho, vai votar. Errado, pastor. A questão hoje é assim, essa pessoa vai chegar? Vai. Ela te representa? Sim ou não? Não, não me representa. Então por que eu vou votar? Essa pessoa tem capacidade de fazer algo pela sociedade? Algo por Bragança? Também não? Então não devemos votar. Devemos votar com pessoas que vão chegar, com pessoas que têm capacidade e vontade de fazer o melhor para a nossa cidade, para Bragança Paulista. É verdade, nós devemos também analisar por este lado, por este foco. E pastor Fabiano está aqui, olha aqui, ó. Essa daqui, ó, deixa eu colocar aqui, né, nosso câmera. Olha só, essa daqui é a palavra de Deus. Essa daqui é a Bíblia Sagrada, ao qual nós obedecemos, nós amamos e também reverenciamos a palavra de Deus. Querido, o candidato que não tem compromisso com a palavra de Deus não deve ser votado. Aquela pessoa que a ideologia dela é contra os ensinamentos da palavra de Deus, as ordens do Senhor Jesus, querido, não vote nele. Olha, esta palavra aqui é a nossa regra de fé e prática. E nesse programa, eu peço para você, olha, querido, em nome de Jesus, faça valer o seu voto. O seu voto é importante para mudar a história da nossa cidade de Bragança Paulista. O meu beijo no coração de todos vocês
Eu quero realmente agradecer, pastor Fabiano, né, você aqui conosco nesse programa. Que Deus abençoe a sua vida. A Igreja Escudo da Fé, o meu beijo no coração de todos vocês. Obrigado, pastor, pelo convite. Deus abençoe a cada um. Estamos com a nossa sede, Rua Heriberto Cursi, 512, aqui na Planejada. Venha nos visitar. Cultos, segunda, quarta e sábado, 19h30, domingo às 18 horas. Você é mais que o nosso convidado. Deus abençoe, pastor André. E o beijo no coração de toda a nossa igreja, Ministério Tabernáculo Jesus. Olha, que Deus nos abençoe. Pastor, meu muito obrigado pela sua audiência. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus estenda a sua mão sobre a nossa cidade. Fique com Deus, em nome de Jesus.